Senhor esteja convosco. Ele está no meio de de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caro Padre Anderson, amados irmãos e irmãs, o que é ser santo no meio dos pecadores? Muitos, quando ouvem dizer que é preciso ser santo, causam uma certa estranheza, porque acha que para ser santo tem que se isolar do mundo e das pessoas e ir para um lugar onde tudo é perfeito, onde ele não cai em tentação, onde ele pode viver a sua comunhão com Deus sem nenhuma interferência. Mas ser santo é no lugar onde eu estou, é na vocação que eu recebi, no ministério, na família, na comunidade, no meio do mundo. E como distinguir um santo no meio dessa realidade? A resposta está no Evangelho. Deus, como na primeira leitura, chama a atenção do povo, porque lhes foi anunciada a palavra, lhe foi advertido, mas eles não deram ouvido para Deus. Não quiseram saber dos seus mandamentos, não quiseram saber da sua exortação e permaneceram nos seus pecados. Mas a ameaça de Deus não é uma ameaça de destruição, mas é uma ameaça de restauração. Porque o amor sempre quer reconstruir, o amor sempre espera que haja uma resposta positiva do ouvinte. E Deus, Ele vai provocando para que a gente se desperte, enxergue o que tem que enxergar e dê resposta. Santa Luzia é protetora da visão. Embora ela não curou nenhum cego, né, não fez nenhum... O único extraordinário de relatos que tem dela é simplesmente de que
já que o senhor não quer casar comigo, então me dê os seus olhos. E ela entregou os olhos para eles e outros dois surgiram, sabe? Então ela é tida como a santa que intercede pela visão. E hoje, nessa liturgia, a visão que nós temos pedir para Deus não é uma vista boa que enxerga as formiguinhas andando, mas é uma vista boa que enxerga a ação de Deus, a presença de Deus, e demos uma resposta. E Jesus usa de um modo bem simples, bem do dia a dia. Um pai tinha 2 filhos, chegou para o primeiro, vai trabalhar na vinha. Ele falou assim, não vou. E depois pensou bem, refletiu e foi. O outro disse que ia sim, mostrou toda a disposição, mas não foi. Ser santo nos dias de hoje, no meio desse mundo, é dar resposta àquilo que o Senhor Deus está nos propondo. E qual é a nossa resposta? Eu sou aquele que digo, sim, Senhor, eu vou fazer, sim, Senhor, eu vou, e depois não vai, não faz. E ele continua, para deixar bem claro para os ouvintes, porque quem estava ouvindo Jesus eram aqueles sacerdotes e anciãos do povo, que eram homens da igreja, né, da comunidade de Israel, homens que viviam do templo e, como se diz, que buscava servir a Deus ali no serviço do templo, mas eram cegos diante da manifestação que Deus lhes estava dando. Veio João Batista, ver João Batista, que num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele, não o reconhecestes como um sinal de Deus, de conversão, porque a figura de João Batista é um chamado de conversão. Se olha para João Batista, ele já está dizendo assim, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Já é um chamado à conversão. Mas ao contrário, quem que aderiu? Quem disse não para Deus primeiro? Os pecadores, as prostitutas, eles acreditaram em João Batista. Eles viram em João Batista um sinal de salvação. Eles tinham consciência dos seus pecados e suas faltas. E quando olham para João Batista, eles assumem o seu pecado e a sua falta e dão ouvido a ele e mudam de vida. E ele vai dizer para ele, e vós, porém, mesmo vendo isso, mesmo vendo João num caminho de justiça, não quiseram acreditar nele. Como viver no meio desse mundo uma vida de santidade? É dar respostas concretas a Deus. É reconhecê-lo. Reconhecer a sua voz, reconhecer o seu chamado e ir na direção daquilo que está sendo proposto para nós. O tempo é um tempo de conversão, é um tempo de mudança de vida. Portanto, deixemos-nos ser tocados pela graça de Deus, deixemos-nos ser envolvidos pela sua graça, para que a nossa resposta não seja uma resposta que diz uma coisa e faz outra, mas que busque a coerência, que busque a sinceridade, que busque a verdade, e assim nós vamos ser santos no meio desse mundo, porque escolhemos a Deus. E aí está o segredo. Quando eu escolho a Deus, eu me separo do mundo. Mas me separo não na distância, não na presença, mas eu me separo da prática, do modo falso de viver,
do modo enganoso, do modo que leva à morte, não à vida. É essa separação, meus irmãos, não é outra. Do meu lado pode estar um tremendo pecador, rebelde contra Deus e tudo, mas ali do lado dessa pessoa, eu sou um sinal, porque eu me remeto tudo a Deus e faço o que Ele está pedindo. Isso é que é ser santo. O Espírito Santo envolva-nos cada vez mais da sua graça, para que, reconhecendo o sinal de Deus, o clamor dEle, a proposta dEle, nós demos respostas que realmente sejam coerentes com o nosso viver.